Graças a Deus, nós estamos nessa campanha de agosto, intitulada Em Tempos Difíceis, Renove Sua Esperança no Poder de Deus. Segundo Reis 4, o verso 31 ao verso 37. O livro de Segundo Reis, capítulo de número 4, verso de número 31 ao verso de número 37. O livro de Segundo Reis 4, 31 a 37, nessa campanha Em Tempos Difíceis, Renove Sua Esperança no Poder de Deus. Segundo Reis 4, 31 a 37 diz assim: Geazi passou diante deles e pôs o bordão. Bordão aqui é o cajado do pastor, é o cajado profético. E colocou o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe aviso dizendo: não despertou o menino. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor, e subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca do menino, e os olhos sobre os olhos do menino, e as suas mãos sobre as mãos do menino, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama essa sunamita. E chamou-a, e veio a ele, e disse ele: toma o teu filho. E veio ela e se prostrou a seus pés, e se inclinou à terra, e tomou o seu filho, e saiu caminho afora. Nesse dia, Eliseu precisou lidar com a morte desse menino que ele mesmo havia profetizado. Eliseu sabia que essa sunamita não tinha filho, e ele profetizou sobre a vida dela, que nasceria um menino da parte de Deus sobre a vida dessa mãe estéril, e ele teve que lidar com a morte desse menino. Ele profetizou que o menino nasceria, mas o menino, por causa de uma insolação terrível, começa a gritar versos antes e diz: ai minha cabeça, e esse menino vai e morre. Hoje, nesses últimos dias, nós estamos lidando com pessoas mortas espiritualmente falando. A igreja é a igreja que nós somos chamados para lidar com pessoas espiritualmente mortas. Então a morte espiritual não é menos real do que a morte física. Se Eliseu e Geazi lidaram com a morte física desse menino, filho da sunamita, nós estamos esses últimos dias sendo comissionados por Deus para lidarmos com pessoas que morreram espiritualmente falando, mas que vão ressuscitar por causa da pregação da palavra, porque ressuscitar os mortos espirituais é a missão da igreja, é papel nosso. Nós recebemos esse glorioso ministério de chamar as pessoas da morte para a vida. Nós recebemos esse ministério de chamar as pessoas do mal para o bem. Nós recebemos esse comissionamento da parte de Deus para chamar as pessoas das trevas para a luz, para chamar as pessoas do domínio do demônio para o domínio de Jesus, para chamar da escravidão para a liberdade. É missão da igreja, é papel nosso nesses últimos dias, chamar as pessoas da potestade de Satanás para experimentarem dias melhores na presença de Deus, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Então nós precisamos nos angustiar mais pelas almas perdidas. A igreja precisa interceder e orar muito por aqueles que se perderam nessa pandemia, por aqueles que desistiram da fé. Orar e orar muito, interceder, se angustiar pelas almas perdidas. O nosso coração deve voltar então a arder pelas almas que estão se perdendo, por aqueles que têm olhos mas não veem, têm ouvidos mas não ouvem. Precisamos voltar a gerar filhos espirituais. Eu louvo a Deus porque nessa pandemia Deus nos deu 9 pessoas que vieram para a igreja, 9 visitantes, 9 novas pessoas que vieram, que adentraram ao santuário e que não largaram mais a Jesus. Eu não estou vendo alguns hoje aqui, mas eles não têm faltado cultos. Em plena pandemia, Deus nos agraciou com essas pessoas que chegaram e que de fato não foram embora para a glória de Deus. Então, além de nós nos angustiarmos pelas almas perdidas, nós precisamos desse tempo. É um tempo oportuno da igreja, é um tempo de gerarmos filhos espirituais. Você não é uma pessoa comum, irmão. Se o Espírito de Deus está sobre você, se o Espírito de Deus está dentro de você, você é uma pessoa fora do comum.
Você é uma pessoa exponencial. Você é uma pessoa poderosa. Se o Espírito de Deus está morando dentro de seu coração, você não é, nunca mais você foi o mesmo. Você de fato foi lavado e purificado pelo sangue do Cordeiro. E assim como Eliseu orou para que esse menino ressuscitasse, nós vamos orar pelos mortos espirituais e eles vão ressuscitar para a glória de Deus. Vamos voltar então a clamar e a chamar as pessoas ao arrependimento, porque o dia do juízo de Deus está perto. O problema aqui foi quando Eliseu enviou Geazi. Eliseu era mais velho, Geazi mais novo, e Eliseu, para ganhar tempo, diz: Geazi, vai na frente, pega o meu bordão, pega o meu cajado, pega este símbolo de autoridade, pega este símbolo de unção, pega este símbolo de direção espiritual para ajudar essa mãe. Vai vai na frente, pega esse bordão, pega o meu cajado, coloca sobre o menino e ele vai viver. Essa é a expectativa de Eliseu. Essa era a esperança de Eliseu, porque Geazi era discípulo de Eliseu. Então o bordão profético na mão de Geazi não teve o mesmo poder que tinha na mão de Eliseu. Como é que nós vamos explicar isso? O bordão profético, o cajado de pastor na mão de Eliseu funcionava. O bordão profético, o cajado de pastor na mão de Geazi não funcionou. Então a Bíblia diz que Geazi colocou o bordão profético no rosto do menino que estava morto e o menino não se levantou. O problema não era o bordão, o problema não era o cajado, o problema não estava na autoridade profética, mas em quem carregava esse bordão, em quem carregava esse bastão, em quem carregava esse cajado. O bordão na mão de Geazi não funcionava ou não funcionou, porque a vida de Geazi não era reta diante de Deus, como era a vida do profeta Eliseu. Homens mortos tiram de si sermões mortos, e sermões mortos matam. Enquanto a igreja está buscando melhores métodos, Deus está buscando melhores homens. Então o bordão na mão de Geazi não tinha poder nenhum. Ele chega na casa da sunamita, coloca o bordão sobre o menino e nada acontece. Porque o poder de Deus não se manifesta na vida de qualquer pessoa. É preciso ter intimidade, é preciso ter comunhão, é preciso ter santidade, é preciso ter busca, é preciso ter separação, é preciso ter unção, é preciso ler a palavra, é preciso ter sido lavado e purificado no sangue do Cordeiro, é preciso ter nascido de novo, é preciso ter experiência com Deus. E essa palavra diz que na mão de Geazi esse poder de Deus não funcionou, não se manifestou, porque o poder da unção de Deus não se manifesta em qualquer um, tem que ter vida no altar. Se você veio aqui a esse culto buscar o que você quer buscar de Deus, coloque a sua vida no altar, que se é cura, Deus libera cura, se é saúde, Deus libera saúde, se é unção, Deus libera unção, mas coloque a sua vida no altar, restaure o altar do seu coração, restaure o altar da sua vida. Bordão e cajado sem unção continua sendo apenas um mero bordão, um mero cajado, mas o bordão e o cajado com unção se transforma num símbolo de autoridade espiritual. Por isso que Eliseu tinha essa autoridade espiritual como profeta. Ele diz: Geazi está me seguindo, Geazi está andando comigo há tanto tempo, ele vai ter esse mesmo poder, ele vai ter essa mesma unção. Lê do engano. A Bíblia a Bíblia nas mãos de um homem seco é apenas mais um livro. Então, eu preciso de ser um homem da palavra e do poder. Se você veio a esse culto buscar o que você quer achar de Deus, eu preciso e você também voltarmos a ser homens e mulheres da palavra e do poder, em nome de Jesus. E a Bíblia nas mãos de um homem chamas, a Bíblia na mão de um homem que está pegando fogo, a Bíblia na mão de um homem ungido, a Bíblia na mão de um homem piedoso, é a palavra de Deus em ação na terra. Se você ora, as coisas novas acontecem. Quando você ora, o céu se move. Quando você ora, os anjos trabalham a seu favor. Quando você ora, Deus se agrada. Quando você ora, o milagre acontece para a glória de Deus. O poder não está no homem, o poder está em Deus. Só que Deus não usa vaso sujo, Deus não usa vasos impuros, Deus só usa vaso limpo, Deus só usa vaso de honra. Hoje os homens escutam de nós belas palavras. Hoje as pessoas estão cansadas do nosso discurso, as pessoas querem ver em nós ação, as pessoas querem ver em nós o mover de Deus. Demora-se 20 anos para se fazer um sermão, porque demora-se 20 anos para se formar o caráter de um homem. Então eu preciso viver aquilo que eu estou pregando. É lógico que eu não venho aqui pregar uma coisa que eu não estou vivendo, eu só tenho condições de pregar aqui se eu estiver vivendo aquilo que eu estou pregando. E nós precisamos então pregar aos ouvidos e pregar aos olhos. As pessoas precisam ouvir a nossa palavra, que é a palavra de Deus, mas também ver sinais, prodígios, maravilhas e milagres que acompanharão aqueles que seguirem ou aqueles que acreditarem em Deus.
Eu preciso falar e demonstrar, eu preciso falar e acreditar, eu preciso falar e testemunhar, coisa que Geazi não fazia. Ele pregava e não vivia, Eliseu não, ele pregava e vivia. Homem íntegro, homem piedoso. Então a Bíblia diz que nesses últimos dias nós precisamos de homens que sejam semelhantes a Eliseu. Homens de Deus, homens piedosos, homens que pregam e que vivem, cuja boca a palavra de Deus seja verdade, cuja boca seja a boca de ouro, cuja boca seja a boca de Deus, cuja boca seja a boca de profeta, alguém que de fato fala e que viva aquilo de verdade que está falando. A palavra de Deus é verdade em nossos lábios, a palavra de Deus precisa de voltar a ser a verdade, e quando nós vivemos a presença de Deus, fazendo a obra de Deus, no poder e na dependência do Espírito Santo, coisas novas acontecem no meio da igreja, coisas poderosas têm acontecido no seio da igreja, em plena Covid-19, em plena quarentena, Deus tem se manifestado em nosso meio para a glória do nome dele. Diante daquela cena, a Bíblia diz então que Eliseu então levou o menino para a cama, para o seu quarto, que estava lá no seu quarto. Essa sunamita havia preparado um quarto para ele, e a Bíblia diz que Eliseu se identificou com a frieza da morte daquele menino. Eu preciso então sentir aquilo que o outro sente, eu preciso sentir a dor do outro, eu preciso sentir o problema do outro, eu preciso sentir a angústia do outro, eu preciso sentir a crise do outro. A Bíblia diz que Eliseu se agonizou em oração diante de Deus. Qual foi a última vez, querido, que nesses últimos dias você agonizou em oração pela vida de alguém? Você tem agonizado em oração pela vida do seu filho, você tem agonizado em oração pela vida do seu esposo, você tem agonizado em oração pela vida da sua esposa, você tem agonizado em oração pela vida da cidade, você tem agonizado em oração pela vida da cidade, ou do estado de Minas Gerais, você tem agonizado em oração pelo país, você tem agonizado em oração pelos problemas que tem acometido a sua casa. A Bíblia diz que ele não se contentou só em tentar se identificar com a perda e com a dor daquela casa, porque era muito forte, gente. É mais fácil chorar com quem chora do que se alegrar com quem se alegra. Vir no velório é facílimo, guardadas as devidas proporções e respeitando a dor do luto, mas quando a gente vem no velório é muito mais fácil do que quando a gente vai numa festa. Porque quando você vem no velório está todo mundo chorando, você fala, graças a Deus que não eu. Mas quando você vai numa festa, você diz, essa festa era para ser minha. Então é mais fácil chorar, é mais fácil chorar com quem chora do que se alegrar com quem se alegra. Então Eliseu agonizou em oração diante de Deus. Ele não se contentou só em tentar se identificar com a perda e a dor daquela casa, mas ele perseverou em oração. Eliseu não abriu mão do milagre da vida. Ei, nesses últimos dias não abra mão da vitória da sua casa, não abra mão do sobrenatural de Deus, não abra mão da intervenção do Pai, não abra mão da sua comunhão com o Pai, não abra mão dos milagres que Deus tem prometido e reservado para você. Mas está em pandemia, e daí? Não interessa o que estamos passando nesses últimos dias, o que interessa é que quem tem a última palavra é o Deus de Israel, o Deus de Eliseu. Eliseu não abriu mão do milagre. Todos os milagres realizados por esse homem de Deus foram para ajudar as pessoas e nunca para demonstrar poder ou buscar a fama pessoal. O que acontece com a diferença de Eliseu para os pastores dos últimos dias? Nesses últimos dias, os pastores têm sido conhecidos mais pela sua prosperidade financeira do que pela unção de ajudar as pessoas. Nesses últimos dias, os pastores têm sido conhecidos mais pelas riquezas que eles adquiriram no decorrer dos anos do seu ministério, do que com os milagres que eles realizaram para ajudar aqueles a quem ele ministrou. Então esse milagre da mulher, vamos pegar aqui, os milagres que Eliseu realizou para ajudar pessoas, esse milagre da mulher sunamita, ele orou para Deus para dar a ela um filho, que significa felicidade familiar. E quando o menino morre, ele ora para Deus ressuscitar, restauração familiar. Então ele ora para o menino nascer, o menino nasce. Ele ora para o menino morre, ele ora para o menino ressuscitar, o menino ressuscita. Ele então intercede para que haja felicidade familiar, o menino nascendo, e ele ora para que haja restauração familiar quando o menino morre e ele ressuscita. Outro milagre, a cura das águas amargas de Jericó. Trouxe saúde para o povo não tinha como beber essa água de sal, o povo não tinha como beber essa água salobra, o povo não tinha como beber essa água intragável. Ele ora a Deus e as águas amargas de Jericó se tornam águas puras e purificadas pela unção do poder do Pai. Outro milagre, a multiplicação do azeite da viúva pobre ajuda o necessitado. Outro milagre, a cura de Naamã.
significa restauração espiritual de um general de guerra. Outro milagre, remoção da morte na panela. Quando os discípulos de Eliseu, desavisados, colocam na panela o que se chamava na época da maçã de Sodoma. Um mato, uma espécie de urticária, de um mato, de um legume que se chamava maçã de Sodoma, e aquela planta continha veneno, e ele disse, coloca farinha que esse veneno é tirado. Colocaram a farinha, o veneno é tirado, e os discípulos do Eliseu puderam comer daquele cozido. O recado de Deus para nós nesse culto é o seguinte: diante de tantos milagres feitos por um homem de Deus chamado Eliseu, que favoreceu tantas pessoas no seu contexto, na sua época, o recado de Deus para nós é o seguinte: não seja como Geazi, o moço de Eliseu, o discípulo de Eliseu. Porque Eliseu andou com Elias e recebeu porção dobrada do seu espírito. Geazi andou com Eliseu e encheu o seu coração de avareza. Eu fico pensando hoje se Naamã chegasse com o que ele chegou, porque Naamã chegou carregado, mas abarrotado de bens materiais. Uma capa vermelha poderosa, quilos e mais quilos de ouro, quilos e mais quilos de prata, quilos e mais quilos de perfume, de especiarias, um negocinho espetacular. E quando Naamã chega, Eliseu fala assim, olha, fala para ele tomar uns banhos lá no Jordão, para ele se banhar 7 vezes. O Eliseu nem recebeu Naamã. Geazi, ó, o zóio. Esse homem está com dinheiro demais aí, como é que é? Tem dinheiro pra caramba aí, Eliseu tá doido. O zóio de Geazi, ó, pro dinheiro de Naamã. Eliseu falou assim, eu não preciso de dinheiro, cara. O que eu tenho é mais que dinheiro, é a unção de Deus. É abrir a palavra e receber o ouro. É receber a revelação. É um homem bem resolvido. Não que ele não precisasse de dinheiro e de verba para manter a escola de profetas. Mas quando Geazi olha o dinheiro de Naamã, o zóio, falou, não, esse cara é. E quando ele pega o ouro, a prata de Naamã, a Bíblia diz que sai uma lepra na testa dele. A diferença é essa, eles eram um cara bem resolvido. E aí, Geazi viveu com Elias, mas não tinha o poder espiritual e morreu como um leproso. Não sai daqui hoje imitando Geazi, sai daqui hoje imitando Eliseu. Não sai daqui com o fardo dos seus problemas não resolvidos. Sai daqui crendo que Deus tem poder de resolver todos os seus problemas, de ensinar você as lições do Covid-19. Peça a Deus porção dobrada do Espírito Santo. Viva vitoriosamente na presença de Deus. Abandone todo o empecilho que impede você de ler e de orar a Deus, de ler a palavra e de orar a Deus. Seja bênção para a sua geração. Seja bênção para os seus vizinhos. Seja bênção para as gerações vindouras em nome de Jesus. Deixe um legado. Quando você partir para a glória, as pessoas vão lembrar de você e falar assim, ali estava um grande homem de Deus, ali estava uma grande mulher de Deus. Peça a Deus essa noite mais fervor espiritual. Peça a Deus essa noite mais fervor na oração. Não uma oração que cumpre tabela, mas uma oração poderosa, uma oração fervorosa, uma oração piedosa, mais fervor na adoração, mais fervor na leitura da palavra, mais fervor na evangelização. Hoje nós não queremos mais ser crentes como foi Geazi no passado, que carregou o bordão, que carregou o cajado de pastor profético, mas que estava frio, um homem sem fervor espiritual, um homem sem unção, um homem que havia se acostumado com a igreja, um homem que havia se acostumado com o sagrado, um homem que havia se acostumado com as coisas de Deus, que não conseguia ressuscitar os mortos, e nem muito menos os mortos espirituais, por meio da sua vida, por meio da sua oração, por meio da sua pregação. O problema da nossa geração é que tem havido muita pregação. Nunca teve tanta live quanto tem tido nesses últimos dias. Nós já estamos entupidos de lives, nós já estamos com overdose de lives, é live para tudo quanto é lugar. Mas quanta mudança aconteceu na nossa vida nesses últimos dias. Não é a quantidade de live, não é a quantidade de culto, é a quantidade de Deus nessa live, é a quantidade de Deus nesse culto, é a quantidade de Deus na minha vida, é a quantidade de Deus na igreja. Hoje nós não queremos mais ser crentes como foi Geazi. Tem havido muita pregação, muita. Nunca teve tanta pregação nesses últimos dias, mas pouca mudança de vida. Muito culto, muita live, mas pouco poder de Deus em nosso meio.
As pessoas não podem entrar num culto como esse e entrar de um jeito e sair do mesmo jeito. Elas precisam entrar de um jeito e sair de um jeito totalmente diferente, porque elas estiveram na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Jesus ressuscitado, do Jesus que matou a morte com a sua morte, do Jesus que está prestes a voltar, do Jesus que intercede por nós, do Jesus que é todo poderoso. Nós estamos essa noite não diante do Jesus ensanguentado, mas diante do Jesus que pode todas as coisas. Muita gente se convertendo, mas pouca gente ou pouca mudança na sociedade. Eu sou de uma geração que dizer que era crente era para poucos. Hoje em dia todo mundo fala assim: eu sou evangélico, eu sou do mundo gospel. Virou moda falar isso. Então as pessoas querem Jesus, mas não querem mudar de vida. Muita gente se convertendo, mas pouca mudança na sociedade. Se o IBGE diz que nós somos tantas pessoas como o IBGE diz que nós somos, cadê a mudança que aconteceu? Cadê o testemunho dos crentes? Cadê a mudança na sociedade? Cadê a mudança na igreja? Nós não queremos mais carregar o bordão profético, o cajado de pastor, como carregou Geazi no passado. Nós queremos ter o poder e a unção espiritual de Eliseu, que mesmo depois de morto, alguém jogou o corpo de um cara que estava morto na cova de Eliseu e a pessoa ressuscitou para a glória de Deus. Mesmo depois de morto agia, mesmo depois de morto falava. Que nesse culto você busque a unção que estava em Eliseu e não a frieza espiritual que estava em Geazi. Que aquilo que você veio buscar da parte de Deus, você pode ter certeza que você vai conseguir para a glória de Deus. Em nome de Jesus, nós não vamos sair daqui do mesmo jeito que nós entramos. Nós vamos sair daqui transformados pela palavra de Deus, pelo poder de Deus, pela unção do Espírito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche seus olhos e abaixe sua cabeça.